Paz, luz, touro, signo de touro, vamos ver o que o tarô tem para você. Concentre-se na sua respiração, reserve esse tempo agora para você, para saber do que as energias do tarô revelam. Consciência tendente ao bem, amigos e amparadores do signo de touro. Revele agora através dessa leitura as mensagens que serão salutares e benéficas para o signo de touro, que eu seja um canal limpo e transparente. O que touro precisa saber neste momento? O que touros precisa saber neste momento? Touros, o que ele precisa saber? Paz, luz, signo de touro. Ok, olha que combinação, hein, touros? Puxar para cá. Vamos agora saber como é que isso se manifesta na prática, de modo objetivo no seu dia a dia. Como é que essa energia vai se manifestar, o que você tem que fazer, como você tem que agir diante dessa energia. Ok. Temos algumas considerações a falar aqui, hein, touro? Vamos lá, touro. Agora eu quero ver o que touros têm que tomar cuidado, qual é o desafio, qual é a cautela que touros precisa atentar-se diante das energias que se manifestaram. Ok. E por fim, eu quero agora um conselho final. Qual o conselho final para touros? Vamos lá. Signo de touros, conselho final. Bom, é isso aí, touros. Então, a gente tem um cenário aqui. A primeira coisa, logo de cara, que eu gostaria de salientar para você é que a gente tem tanto naipes relacionados à forma como você está pensando, tá? Quanto naipes relacionados à impulsividade, desejo. Então eu vou organizar essas cartas aqui para que a gente possa adentrar um pouquinho mais a fundo nas suas questões. Vamos lá, touro, já organizei as suas cartas, então agora vamos começar a sua leitura especificamente, né? Bom, a sua leitura começa analisando a energia do cenário com a carta do louco. Eu quero que você se atente à carta do louco para dois aspectos arquetípicos. O primeiro é que ele está na beira do precipício, o segundo é que ele está olhando para o alto. Ele está na beira do precipício e olhando para o alto. O que eu quero trazer para você de importante nesse momento? Você está em um momento em que você sente dentro de você um impulso, a vontade de tentar novas coisas, de ir para novos horizontes, de estabelecer uma nova forma de relação com as pessoas. De repente você está insatisfeito com o lugar onde você trabalha, com algumas relações entre as pessoas. De repente seu relacionamento amoroso não está legal e você está sentindo o impulso de você querer mudar, de você querer explorar novas possibilidades. Percebeu isso? Porque essa é a mensagem por trás do louco, né? De querer explorar novas possibilidades, novos horizontes, tá? Então esse é o momento em que você está sentindo isso, está vivendo isso. Por outro lado, lembra que eu destaquei, e daí o porquê que o louco ele olha para cima, né? Ele olha para o além. Só que ele não olha para baixo. Ele não olha que ele está na beira do precipício. O que isso representa para você? Representa que, embora você tenha esse impulso ele não tem uma estrutura sólida.
De repente, você deseja fazer mudanças na sua vida e essas mudanças, nas diversas áreas, tá bom? Não tem uma estrutura para acontecer nesse momento. Então, nós vamos ver outras coisas também na leitura, tá? É por isso que eu estou frisando esse ponto, mas eu quero que você se atente nesse momento para essa mensagem que o tarô está trazendo para você. Você está realmente sentindo o desejo de avançar, sentindo o desejo de explorar novas possibilidades. Só que você vai perceber que você não tem ainda a estrutura necessária para poder fazer isso de um modo tranquilo. E por que eu estou querendo destacar isso? Por causa da sua carta no fundo. A carta do fundo veio a carta do diabo. Algumas pessoas têm um pouco de receio em relação a ela, mas ela, dependendo do contexto, ela é muito positiva, tá? No seu caso aqui, ela é esclarecedora. E por que ela é esclarecedora? Você está sentindo isso baseado no seu desejo genuíno de suprir as suas necessidades pessoais. Não tem nada a ver com as pessoas que estão ao seu redor, não tem nada a ver com o seu ambiente, e aí agora eu quero que você preste atenção. Não tem nada a ver com o que aconteceu, não tem nada a ver com as pessoas que estão ao seu redor, não tem nada a ver com o seu parceiro ou parceira, não tem nada a ver. Tem tudo a ver com as suas próprias necessidades. Você quer se priorizar. Você quer, touro, começar a pensar um pouco mais em você. E aí, quando você pensou em você, quando você pensou nas suas necessidades, naquilo que genuinamente você deseja dentro do seu coração, surgiu então a vontade de explorar novas possibilidades. Então, a partir do momento que você pensou nas suas necessidades, nos seus desejos, nasceu a vontade de estabelecer novas relações, um novo trabalho, um emprego, um novo negócio, uma mudança de carreira. De repente você está sentindo que o relacionamento em que você está com essa pessoa não está mais satisfazendo os seus desejos. E aí você está sentindo a vontade de ou acabar com esse relacionamento ou mudar completamente a dinâmica da relação de vocês. Tudo bem? Tá. Vamos lá, vamos avançar. É porque existem algumas cartas aqui que são desafiadoras para você, tá? E aí eu peço paz, luz, peço aos amparadores, consciências que protegem e orientam o signo de touro, que orientem-me também. Quando a gente está falando sobre a maneira como você deve agir diante desse cenário, nós temos aqui um 6 de espada. O 6 de espada revela para mim algumas coisas, mas a principal que eu quero destacar é que você chegou nesse ponto porque você deixou que situações viessem a se acumular pela sua omissão, touro. Você foi empurrando com a barriga, você foi se negando, você foi se cortando. Se cortando é uma expressão muito apropriada, tá? Você foi se machucando ao longo desse processo por um excesso de passividade. Você não se impunha, você não se colocava. E hoje, o que o tarô recomenda a você é que você, de modo tranquilo, de modo sereno, mas que você vá procurando primeiro se organizar. Lembra que a gente falou ali que o louco, ele carece de organização, de estrutura? Então que você vá se organizando para fazer essa mudança, que você vá também meditando, refletindo, e que vá se afastando daquilo que não tem mais coerência com o que você deseja dentro do seu coração, dentro do seu desejo, dentro daquilo que te dá tesão. Eu vou usar essa expressão para ficar mais claro. Dentro daquilo que te dá tesão, que mexe com você,
Se isso não tem mais sentido, vá se afastando. Vá se afastando de modo calmo, gradual, de modo organizado, mas vá se afastando sim, tá bom? E entenda que isso só aconteceu por causa da sua passividade excessiva, de você não ir colocando as suas necessidades, os seus desejos principalmente, em voga, em contemplação ou em destaque. Por trás disso, tem um desejo que você possui de buscar harmonia. Tá vendo aqui o 2 de copas? Você quer harmonia, você quer relações afetuosas, amorosas, você quer sim. Você quer uma relação equilibrada. Essa é a palavra. Você quer uma relação equilibrada, uma relação em que você dê e receba, uma relação recíproca, seja no seu ambiente de trabalho, seja nos seus relacionamentos amorosos, seja na sua vida financeira. Talvez você esteja sentindo que você não está recebendo de volta. Talvez não, você não está. Você realmente está sentindo que não está recebendo de volta aquilo que você está entregando. Então, o desejo que você tem de querer mudar, de querer transformar essa relação, perdão, se deve ao seu desejo de estabelecer relações mais justas, mais recíprocas. Tudo bem? E aí, novamente, eu vou destacar para que você procure sim fazer essas mudanças, tá bom? Primeiro, toma consciência de que isso só aconteceu porque você foi se anulando. E segundo, vá se afastando sim dessas relações que não fazem mais sentido com você, mas faz isso de modo calmo e estruturado, tá bom? Calmo e estruturado. Deixa eu mexer nessa luz aqui, ó, só para tentar melhorar um pouco aqui, ó. Não sei, acho que assim talvez fique melhor, né? Tá, tudo bem. A carta do diabo brilhando, né? Mas é porque a iluminação aqui ficou dessa maneira. Eu peço a você, touro, que tenha um pouco de complacência comigo agora. Vamos à parte mais desafiadora da tua leitura. Vamos lá. Paz, luz. Paz, luz. Vamos lá, touro. Quando eu vou tocar naquilo que você precisa evitar ou tomar cuidado, nós temos aqui a rainha de espadas. A rainha de espadas. Deixa eu tentar colocar ela de um modo mais visível para você. A rainha de espada. Olha, touro. A rainha de espada é uma carta. Ela é uma carta muito peculiar, tá? Porque ela tem um poder mental, uma capacidade de raciocínio muito grande. Mas o preço que ela paga por essa capacidade de raciocínio muito grande é um aplacamento, ela arrefece, diminui. Será que essa palavra está certa? Bom, ela diminui muito, quase que a zero, a capacidade emocional dela, tá? Então, touro, o cuidado que você tem que ter é de você, no impulso de querer se afastar daquilo que não faz mais sentido, que não te dá tesão, nesse impulso de explorar novas possibilidades, que você corte de modo abrupto. É por isso que quando nós estávamos conversando sobre essa carta aqui, né, sobre o que você deve fazer, eu tentei frisar para você essa mudança gradual, estruturada. Porque você vai sentir vontade, a impaciência também é uma característica dessa carta. Tome cuidado com a sua impaciência, touro. Você vai sentir vontade de falar, quer saber, eu vou cortar, esse negócio não faz sentido para mim, não me dá tesão, não tenho mais vontade, eu vou cortar isso de uma vez. O tarô pede a você que você tome cuidado com esse seu impulso, com essa sua vontade que vai bater assim, tá? Deixa eu beber água aqui. Pronto, touro, agradecido. Então,
Então isso é um aspecto. Então, falamos sobre impaciência, falamos sobre você ser frio demais, você tentar racionalizar as situações sem levar em consideração as emoções, porque essas suas emoções vão estar muito intensas por causa da carta do diabo. Por muito tempo você se manteve passivo, então, e esse seu desejo de querer buscar reciprocidade nas relações, que é um desejo justo, às vezes pode levar você a ser impaciente, a ser imprudente, a querer fazer as coisas sem ter a devida estrutura para fazer, a cortar da sua vida relações, pessoas, situações que devem sim ser cortadas, tá bom? Eu não estou aqui... O tarô mostrou que você tem que se afastar realmente, então deve sim ser cortado, mas não de forma abrupta, como a rainha de espada costuma fazer, tá bom? Bom, e não se sinta culpado, não se sinta culpado, touro, porque a motivação por trás é a rainha de paus, que é a rainha, talvez a rainha mais salutar, talvez dentre as rainhas é a rainha mais justa, mais íntegra, sabe? Então, por trás tem um sentimento que você busca, que é um sentimento muito bom, que é um sentimento de justiça, que está sendo espelhado aqui por essa vontade de ter relações recíprocas que o 2 de copas revelou. Por outro lado, touros, vamos lembrar que essa carta caiu, a rainha de paus, ela caiu dentro daquilo que você precisa tomar cuidado, não é? Então, qual é a energia simbólica que se expressa aqui na sua leitura? Bom, o simbolismo da rainha de paus dentro dessa posição em que você tem que ter cautela é o quê? Cuidado para que o seu desejo de ser justo, de ser íntegro, não te leve a cortar relações, cortar situações de modo abrupto. Você vai sentir, sim, que você está sendo injustiçado ou injustiçada em determinadas relações da sua vida, em determinadas situações. E esse impulso, esse desejo de buscar integridade, justiça, pode levar você a cortar. Falei, não, eu não mereço isso não é justo comigo. Se afasta de mim. Eu não quero mais esse trabalho, eu não quero mais essa pessoa, eu não quero mais estar nesse lugar. Olha só. Você está sendo motivado por um desejo que é justo, de justiça, integridade, mas você está fazendo isso de modo abrupto. E aí o tarô arquetipicamente está mostrando para você que você deve tomar cuidado com isso, para não fazer dessa forma. Qual é a forma que você tem que fazer? Você deve sim se afastar, mas se afastar de modo calmo, tranquilo, sereno, buscando estrutura, para que você possa fazer isso em segurança. E aí sim, ao fazer isso de modo calmo, sereno, estruturado, com segurança, aí sim você vai conseguir estabelecer relações de equilíbrio, harmonia, reciprocidade. O seu desafio é tentar controlar os seus desejos desenfreados, os seus desejos de mover, o tesão além da conta. É isso que você tem que tentar. O seu desafio. O seu desafio é esse. Por quê? Porque esse impulso de querer novos horizontes, de querer novas situações, ele, embora legítimo, verdadeiro, ele carece de limites. Ele tem até um ar de ingenuidade. O louco carrega também isso, né? De você pensar que você pode mudar tudo de uma hora para outra e que tudo vai dar certo. Que você pode simplesmente derrubar a mesa, sabe? E que tudo vai dar certo. Essa ingenuidade de que você pode fazer mudanças sem estar estruturado e não pagar um preço.
Então tá percebendo como é que a tua leitura ela tem como enfoque o que você precisa saber neste momento é que, embora o desejo de mudança ele seja legítimo, embora ele tenha uma motivação muito forte, mas ele só vai acontecer de um modo salutar se você fizer isso de modo tranquilo, calmo. E aí o desafio de controle das emoções, de gerenciamento das emoções, eu prefiro gerenciamento a controle das emoções, para que você não venha cortar relações com as pessoas de modo abrupto e aí pagando um preço. Tudo bem? Como conselho final, o tarô trouxe para você aqui o 3 de ouros. Muita gente não gosta dessa carta, eu particularmente eu gosto dessa carta. O 3 de ouros, ela revela pra gente que, primeiro, essas mudanças, essas ações, esse trabalho, ele precisa ser realizado agora, tá? Age agora. Tira um momento, já que você chegou nesse vídeo, tira um momento de introspecção, de meditação, sabe? O 6 de paus também pede isso, o 6 de espadas também pede isso. Então, tire um momento de reflexão e comece a implementar ações na sua vida, com base no que você viu aqui. Vá verificando o resultado. Faça acordos com as pessoas, já que você vai ter que fazer mudanças, e já que essas mudanças precisarão ser estruturadas de modo gradual, vá fazendo acordos, estabelecendo limites nas relações. Estabeleça limites nas suas relações de trabalho. Olha, isso aqui eu já não aceito. Olha, isso aqui eu aceito, mas com essa condição, tá bom? Não adie mais as situações, tá bom? Foi a sua passividade que levou a essa situação. Não adie mais. É para trabalhar e é para trabalhar agora. Pessoas vão ficar observando você. Pessoas vão ficar comentando sobre essas mudanças que você está fazendo. Mas você está aqui focado no seu trabalho. Focado no seu trabalho. Não seja... a carta traz a figura arquetípica de 3 pessoas, tá vendo? Ó? Uma pessoa que cochicha, ou que fofoca, ou que comenta, ou que conversa sobre a outra, que fala, né? Que fica falando. A outra que está em silêncio, só ouvindo, e a outra que está trabalhando. Seja a pessoa que está trabalhando. Seja a pessoa, você vai ter que escolher quem você vai ser aqui. E considerando tudo que foi dito, seja a pessoa que está trabalhando. Se viesse uma outra configuração, eu ia dizer para você ser a pessoa que só ouve, não julga, não sabe, só fica ouvindo. Ou, a depender da configuração, eu ia falar, não, olha, tente argumentar, tente falar, seja a pessoa que está falando aqui, conversando. Mas não. Você não é essas 2 pessoas aqui, ô touro. Você é essa aqui, ó. Trabalhe. Por que eu estou frisando isso? Porque houve uma passividade. Você, nessa carta, você é essa pessoa que está sentada aqui, ó. Você era, né? Você foi essa pessoa que estava sentada aqui, ó. Passiva, deixando as coisas levarem, deixando as coisas acontecerem. Você sabe disso. Você sabe que você foi deixando as coisas acontecerem até te incomodar a tal ponto que você agora quer explorar novas possibilidades. Então, o tarô aconselha você a primeiro começar o trabalho de mudança. Começar quando? Agora. E como é que você começa esse trabalho de mudança? É por ações? Sim, touro, é por ações. Mas, antes das ações, reflexão. Antes das ações, gerenciamento das emoções. Por isso que eu estou exortando a você que, diante do que foi trago aqui nessa leitura, que você procure, dentro das suas possibilidades, tirar um tempo para você desenvolver a sua autoconfiança. Autoconfiança. Tá bom? Então, touros, essa foi sua leitura. Cuidado
com seu revanchismo, com a sua visão muito obcecada diante de um determinado pensamento, tá? Pensamentos obsessivos ali, você fixado com um pensamento, tá bom? Cuidado com isso. Essa carta é uma carta desafiadora. Você vai querer cortar relações, fazer mudanças, cuidado com isso, tá bom? Faça acordos, vá mudando aos poucos, tá bom? Mas é legítimo e não despreze esse seu sentimento de querer explorar novas possibilidades, novos trabalhos, sabe? Procurar um novo trabalho de repente, procurar um novo relacionamento, procurar novas amizades, procurar ir para lugares diferentes de onde você vai. É legítimo isso. O que você quer é estabelecer relações mais recíprocas, tá bom? Seja quem está trabalhando aqui, tá, touros? Seja quem está trabalhando. Foque em você, foque no seu trabalho, tá bom? Muita paz, muita luz. Peço a você, respeitosamente, peço a você que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo. E gratidão pela confiança de me ouvir. Gratidão. Paz, luz, touro.